Meus amores, vem cá comigo. Você sabe a diferença entre o divórcio consensual e o litigioso? Será que o litigioso vai sempre dar briga? Porque a gente ouve falar divórcio litigioso, uma coisa tão pesada, né? Parece que é briga, é quebra-pau, é nada de acordo. Enfim, será que é sempre assim? Vamos entender um pouco mais desse assunto e os tipos de divórcio também, que eu acho que tem mais que dois aí, consensual e litigioso. Deve ter mais tipos de divórcio. Eu convidei o advogado Áureo Lantman para falar com a gente sobre isso hoje. Boa tarde, doutor Áureo. Prazer te receber hoje no Ver Mais, viu? Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou aqui para tentar esclarecer um pouco essas dúvidas que fazem parte da vida, né, da sociedade de maneira geral. É verdade. Se você tem dúvida, já manda no nosso WhatsApp. Tá separando, minha linda, meu lindo? Manda 991765602. Hoje eu trouxe, ó, tá aqui na minha mão, tá, o celular. Pode mandar a sua dúvida agora, tá? Ô, Áureo, para começar, qual que é a diferença entre divórcio e separação? Porque tem gente que fala, qual que é o seu estado civil? Eu sou separada. Aí outro, qual que é o seu estado civil? Eu sou divorciada. Qual que é a diferença? Veja, a questão da separação é mais uma questão de separação de corpo. É aquele casal que não convive mais junto e cada um vive na sua residência, né? O divórcio seria mais uma questão já judicial, já resolvida perante a justiça, né? Uma vez que o casal está divorciado, eles podem vir a casar novamente. Então, às vezes a pessoa diz que está separada, mas ela não está divorciada. Então, consequentemente, ela não vai conseguir casar novamente, Entendi. né? Então, o divórcio é o acordo feito legalmente, no papel ali, assinadinho. E a separação não tem essa formalidade toda. Exatamente, ainda não tem essa formalidade. Tá. Inclusive, ainda pode gerar até problemas ainda para o casal, caso eles não façam esse ajuste entre eles. Entendi. A partir da hora que está separado, o ideal é que faça o divórcio, então. Sim, se não há mais retorno no casal, se o casal não vai mais voltar a se relacionar, seria interessante fazer. Até mesmo por uma prevenção. Vai saber se um desses dois me ganha na loteria. Vai ter que dividir. Uia, verdade. É Exato. verdade. Agora, Áureo, qual que é a diferença entre o litigioso e o consensual? Veja, o consensual, quando o casal decide pela separação, em fazer o divórcio, eles tentam de uma maneira consensual, uma maneira harmoniosa, separar os bens, fixar a questão da pensão, a questão da visita e assim por diante, né? Agora, quando há uma disputa ou algo que ainda há necessidade do Poder Judiciário em determinar essa divisão, aí se vai para o litigioso, né? Digamos assim, popularmente, vai para a briga, né? Aham. Mas assim, na qualidade de advogado, o advogado sempre tem que promover a conciliação para as partes, para evitar que isso se leve para a justiça julgar. Porque vai sair uma sentença, e dessa sentença alguém vai perder e alguém vai ganhar, né? E isso vai gerar, provavelmente lá na frente, algum conflito, e isso vai gerar um recurso e assim por diante. Então, o mais aconselhável é que o casal sempre faça o divórcio na forma consensual, sem briga, visando a melhor questão para os filhos, caso haja crianças envolvidas, né? E para a família de maneira geral, né? O litigioso, você que está nessa área, né, já deve ter feito vários processos, vários divórcios litigiosos. É muito sofrido para ambas as partes, Áureo? Sim. É uma batalha, né? É porque cada um vai querer colocar o seu ponto de vista para o juiz, né? Para o judiciário de maneira geral. E isso traz para o processo situações que não há necessidade, né? Questão da lavação da roupa suja. Sim. Imagine você trazendo para o processo algo íntimo do casal. É desconfortável, é deselegante. Então, sempre evitar o litigioso. Se for fazer o divórcio, faça de maneira consensual, né? Que eu garanto que as partes vão ficar satisfeitas, inclusive o judiciário de maneira geral, que vem abarrotado de situações nesse caso. Então, o litigioso é sempre briga, né? Não é briga, é a questão de dividir as coisas, né? De o imóvel, a casa na praia, o apartamento no campo,
o carro e assim por diante, né? Divisão de dívidas, né? Se contrair essa dívida, mas uma vez casado com regime de comunhão de bens, você vai ter que assumir essa dívida também, né? Então, sempre tomar cuidado com relação a essas situações, né? Agora, Áureo, e aquela coisa que fala, é o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial? O que é isso? Então, de uns tempos para cá, os cartórios de registros, eles vêm tendo a competência de fazer o divórcio via cartório, né? Só que para fazer isso, sem a necessidade de homologação de um juiz, que seria uma ação judicial, enfim, mas para que se faça isso, tem que ser feito de forma consensual, né? E não pode haver envolvidos nessa situação menores de idade ou crianças incapazes, né? Então, se você for levar isso para o cartório, se faz através de escritura pública, mas faz de maneira consensual, sem briga, né? Porque se tiver briga, vai para o judiciário daí. Como é que fica, Áureo, a questão da pensão alimentícia no divórcio consensual e no litigioso? Fica a mesma coisa? Não. Uma vez feito o divórcio consensual, as partes elas vão fixar o valor da pensão, né? Aquela questão da necessidade e capacidade da parte, né? Uma vez levado para o litigioso, quem vai fixar isso, mediante as provas, será o juiz, né? E uma vez fixado, esse valor tem que ser pago de forma religiosa, para que se evite uma prisão civil por ausência de pagamento de pensão, né? Aí seria uma coisa mais complicada de se fazer. Então, a questão é o seguinte, se vai fazer o divórcio, sempre converse. O casal tem que procurar a melhor maneira para se fazer isso sem ter que levar para o litigioso. É demorado, né? Não é fácil, é custoso isso para ambas as partes. É mais caro o divórcio litigioso do consensual? Sim. Os honorários, tudo? É mais caro? Sim, haverá um trabalho para os advogados, né? Isso tem que ser analisado. Inclusive, haverá daí o advogado fica entre o fogo cruzado. É ou não é, Áureo? Verdade. Isso fica uma coisa até desagradável, às vezes, né? Às vezes os advogados procuram, de uma certa maneira, levar isso para uma vez... Veja, às vezes o processo pode ser dado início como de forma litigiosa, mas no decorrer do processo, os advogados conseguem de uma maneira assim, consensual, chegar num comum acordo e o processo passa a ser consensual. Olha que beleza, que legal. Mas esse trabalho parte dos advogados, né? Aquela questão psicológica, de conversar com o casal, de conversar com a parte, procurar chegar num consenso, né? Evitar briga, né? Esse é o ponto central. Que hoje em dia é algo está muito aflorado em decorrência dessa situação que a gente vive passando, né? Olha, a gente já está recebendo perguntas aqui no nosso WhatsApp, Áureo. A Lê Donda fala o seguinte: minha filha foi morar com o noivo, adquiriram bens e dívidas, ela se separou, saiu de casa e voltou para minha casa. Ela tem direito no que adquiriram? Veja, tem que se analisar quanto tempo eles ficaram juntos, né? Ela teria que provar aí uma eventual união estável, né? Para saber se até onde houve esse casal conseguiu ter uma vida em comum, né? Então teria que analisar o tempo que ficaram juntos, se além de morar na mesma casa, dividiam as mesmas contas, as mesmas responsabilidades, né? A necessidade de uma análise mais profunda e de procurar um advogado de confiança para que haja esse esclarecimento melhor. Lê, fica a dica aí para você, viu, minha linda? Procura um advogado especialista. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Nayara. A Nayara fala o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida sobre separação de bens. No caso, meu pai e minha mãe estão separados, ele tem uma data e minha mãe tem uma casa. Mas ela diz que ele não tem parte da casa, pois ela fala que a casa é de herança. A Nayara gostaria de saber se o pai tem direito sobre a casa da mãe, que é de herança, e os bens materiais que tem dentro dessa casa. Então, Fernanda, eu teria que dar uma olhada, teria que verificar como que se foi feito esse divórcio, né? O que consome esse divórcio? Se esse bem entrou na questão entrou como herança antes ou depois do casamento, né?
E se ele entrou depois do casamento, faria parte da divisão dos bens. Se entrou antes, se esse bem entrou antes do casamento deles, aí tem que ver como que foi feito esse divórcio, como que o juiz homologou, o que ele fixou, ou o que as partes fixaram com relação a essa divisão de bens. Então, O Fernando, só uma questão. Pode falar. O direito, de maneira geral, é uma questão muitas vezes subjetiva, né? Para que a gente faça uma análise mais profunda do caso, há necessidade de verificar a documentação. Então, assim, às vezes é complicado a pessoa tirar uma dúvida sem antes você verificar o processo, assim, né? Então, é sempre importante procurar um advogado da área para que faça esses esclarecimentos. Tá? Perfeito. Áureo, então qual que é a dica principal que você, como advogado, deixa aqui para os nossos telespectadores que estão se divorciando? Conversem. Pense nos filhos, pense na família, pense na consequência que isso pode trazer para vocês se essa ação virar uma ação litigiosa. Então, assim, procure um advogado de confiança, um advogado que entenda da situação, que procure fazer isso da melhor maneira possível, né? Sem levar isso para o judiciário ter que decidir. Porque, como eu te falei, alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo. Quem sai perdendo geralmente não fica satisfeito, né? Põe a culpa no judiciário, né? Que às vezes é um equívoco, né? Bom, perfeito, querido. Muito obrigada, viu, doutor Áureo, pela sua participação. Obrigada mesmo. Agradeço pela oportunidade, Fernando. Tá? Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigada. Gente, não é fácil, né?